Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra, palavra que cura, que salva, que liberta, que levanta, que edifica, que restaura, que cura, que perdoa e que nos mantém de pé. Levanta e anda. Eu vou repetir, é o poder da palavra. Levanta e anda. Jesus, ele venceu como homem, filho do homem, filho de Deus, como homem. Ele venceu a tentação, as propostas do mundo, do diabo. Ele venceu com a palavra, dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. Só o Senhor teu Deus adorará e servirás. A palavra Hebreus vai dizer que a palavra é viva e eficaz. Hebreus capítulo de número 2. Hebreus capítulo 2, versículo 4:12. Mas antes de lermos, vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, nos purifica com o teu sangue. Eu te agradeço por este momento, obrigado, porque a tua graça me alcançou, a tua graça me mantém de pé. Eu te agradeço em nome de Jesus. É a graça que nos mantém de pé. Paulo vai dizer: tudo que eu fiz, tudo foi pela graça, não eu, mas a graça que habita em mim. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. A palavra de Deus é viva e eficaz, e poderosa, e capaz de transformar vidas. Quero fazer aqui só um resumo. Nós estamos lendo a Bíblia de uma forma bem tranquila, bem, vamos dizer assim, devagar, né? No passo do gado, não como nós lemos em 100 dias a Bíblia, mas de uma forma mais confortável. Nós lemos no dia... Nós já lemos o capítulo, acho que foi ontem, Gênesis, nós lemos o capítulo 10 e o 12, e Mateus capítulo 6. Só para nós aqui se localizarmos. Só vou dar um resumo do que nós lemos aqui. Fazer alguns comentários. Amém? Nós lemos, então, Gênesis, capítulo 1. Capítulo 1 nós podemos ver a criação, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E nós podemos ver aqui, quando fala criou Deus os céus e a terra, nós podemos dizer que Deus ele criou tanto aqui o mundo espiritual como o mundo físico também. Além dessa atmosfera que Deus criou, ele criou o mundo espiritual. Então esses céus aqui significa o mundo espiritual e o mundo visível também que nós vemos, né? Esse céu atmosférico. Amém? Na atmosfera. Então no princípio criou Deus o céu e a terra, e esse criou é bara. Deus não teve início. Eu vou repetir. Deus não teve início, porque ele é
atemporal. Ele é atemporal. Correto? E nós podemos ver que Deus está tirando a terra do caos, no versículo 2. Deus, ele cria no primeiro dia, ele cria a luz, no segundo firmamento. No primeiro dia ele cria a luz, no segundo o firmamento, no terceiro a terra seca, e no quarto os luzeiros, e no quinto dia os peixes e as aves, e no sexto dia o homem. Nós só fomos criados no sexto dia. Então Deus não precisa de... Deus, ele não precisa do homem, Deus, ele não precisa do ser humano, e ele faz com que todos nós sejamos dependentes dele. O homem só foi criado no sexto dia. Então, no primeiro dia, quando Deus estava trabalhando, no segundo, quando Deus estava trabalhando, no terceiro, o homem nem existia ainda. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, ele trabalha para aqueles que neles esperam. Então, nós lemos o capítulo 2. Deus, ele forma a mulher da costela do lado de Adão. Capítulo 3. Entra o pecado no mundo, Adão erra o alvo. Amém? No capítulo 4 nós podemos ver a degradação humana, o primeiro homicídio. Abel foi morto por Caim. No capítulo 5, a genealogia de Sete, a semente do Gênesis 3,15 vai passar por Sete. Então, a moral foi afetada, a moral do homem foi afetada pelo homem. E nós temos uma natureza caída. A nossa natureza é caída. No capítulo 6, a apostasia universal. No capítulo de número 7, Noé, ele constrói a arca. Noé entra na arca com a sua família. Então nós podemos ver aqui agora a condenação, a condenação através do dilúvio, no capítulo 8, capítulo 9, no capítulo 8, no capítulo 8 Noé sai da arca. Nós podemos ver agora do capítulo 9 ao 11, o recomeço da civilização, o recomeço do 9 ao 11. No capítulo 9, Deus estabelece um sistema de justiça, a pena capital. E no capítulo 9 também Noé, ele plantou uma vinha, não vigiou, se embebedou, ficou bêbado, e Cã ali, ele leva a nudez do pai para fora, mas Sem e Jafé, isso, Sem e Jafé, com uma capa, puseram sobre o seu pai. Nós falamos também sobre isso. No capítulo 10 também aqui os descendentes de Noé. E dos descendentes de Noé, Sem, Cã e Jafé, povoou toda a terra. No capítulo 11 nós podemos ver toda a terra com uma mesma língua, Ali Nimrod ali construiu uma torre. E nós podemos ver também, tem uma lição aqui, que a torre ela é símbolo de orgulho, de ambição humana, de soberba. E nós podemos ver que eles falam assim, façamos, façamos. Mas nós podemos ver, se não for para a glória de Deus, Deus desce para atrapalhar, Deus desçamos e confundamos. Mas se for para a glória de Deus, Deus desce para ajudar, para edificar. Amém? E no capítulo, nós lemos o capítulo 10, o 11, e nós lemos também o 12. Nós lemos também o 12, quando Deus ali, ele chama Abrão, ainda não era Abraão, Deus chama Abrão, muda o seu nome, mais para frente, mas Abrão foi o fundador da nação judaica. Nós podemos ver que Abrão foi o fundador da nação judaica. E no capítulo 12, Deus fala, Abrão,
sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, nós podemos ver aqui que Abraão teve que sair. Abraão teve que sair. E também uma lição prática para nós aqui. Nós precisamos sair também do comodismo, da tradição, da religiosidade, da filosofia. Sair de nossos conceitos. Precisamos sair para que Deus realize a sua obra em nossa vida. Amém? E também aqui, então nós lemos aqui o capítulo de número 12. Na próxima nós vamos continuar no 13. Amém? E depois nós lemos também Mateus capítulo de número 6. Mateus capítulo de número 6. Mateus 6. Nós lemos também no capítulo 1, nós podemos ver que Mateus ele apresenta Jesus como rei. Mateus apresenta Jesus como rei. Marcos apresenta Jesus como servo. Lucas apresenta Jesus como homem perfeito. João apresenta Jesus como o Filho de Deus, o Verbo, que é eterno. E Atos também nós podemos ver, apresenta Jesus não. Atos é o evangelho do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Amém? Então, Mateus começa com a genealogia que vai até Abraão, de Lucas já vai até Adão, mostrando para os judeus que o Cristo é o Messias. No capítulo 2 ali nós podemos ver os magos vão adorar o menino mas é rei, e vão dar presentes, ouro, incenso e mirra, que também representa os 3 ofícios de Cristo: o ofício real, profético e sacerdotal. Ele é o sumo sacerdote que intercede por nós. Mateus capítulo 3, João Batista, que vem pregando ali o arrependimento, precursor de Jesus. O precursor de Jesus. Quando ele estava também no cárcere, ele estava em dúvida, mandou 2 discípulos até Cristo perguntando se ele era o Messias. Jesus falou assim: vai e fala para eles que vocês têm visto e ouvido, que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem? E a palavra Evangelho também nós falamos que não é de origem cristã, tem uma conotação, é um conceito da época dos romanos, né? Que o imperador eles tinham costume, né? As pessoas anunciavam as boas novas do imperador, né? A vitória do imperador, anunciavam ali a vitória do imperador, que misturado com supostos milagres, sinais, né, para dizer que eles eram divinos, né, que os imperadores eram divinos. Então haviam essas boas novas a respeito do imperador, das suas vitórias, dos seus feitos. Então Jesus ele usa desse conceito do Evangelho para dizer para o povo que ele é o Messias, que ele é o Cristo, e a sua mensagem de salvação é acompanhada de sinais, prodígios e maravilhas. Ok? No capítulo 4, a tentação de Jesus, né? O diabo quis ali que Jesus fizesse um espetáculo, mas Jesus não quis espetáculo, porque o seu objetivo, o Evangelho não é espetáculo, não. O Evangelho é que cada um devemos carregar a nossa cruz. No capítulo 5, o Sermão do Monte vai falar da ética do reino de Deus, né? Da ética cristã, um padrão do reino de justiça, que Jesus ele mostra que o problema não está do lado de fora, o problema está do lado de dentro, porque os fariseus, nós podemos ver que os fariseus se preocupavam muito com a aparência, com as vestes, em ser vistos pelos homens, mas Jesus ele ensina para nós que o que importa
é o interior, é o nosso coração. Jesus veio mudar o nosso interior, essa nossa natureza pecaminosa. Então, esse foi o propósito da sua vinda. Então, fala da ética do reino de Deus, no capítulo 5, do caráter cristão, que os fariseus eles se preocupavam muito com a aparência. Então, Jesus descreveu o caráter cristão, que emana de dentro para fora. Os fariseus ensinavam que a justiça era exterior, uma questão de obedecer regras e regulamentos, e não. Então, os fariseus ensinavam uma justiça exterior, mas Jesus Cristo veio ensinar o verdadeiro caráter cristão, que emana de dentro para fora, ok? E nós também lemos o capítulo 6, que nós somos sal da terra e luz do mundo. Falamos que nós não podemos perder, a nossa propriedade, o nosso valor. E no capítulo 6 nós lemos também, amém? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele já te deu, ele só vai acrescentar, amém? Então, nós falamos sobre isso aqui, que paramos no capítulo de número 6. Então, nós lemos já Gênesis, nós lemos 12 capítulos no Antigo Testamento e lemos 6 capítulos no Novo Testamento, ok? E vamos fazer uma oração. Então fique com essa palavra: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que o reino de Deus, que Cristo venha a ser a nossa prioridade. Venha a ser a nossa prioridade. Amém? Venha a ser a nossa prioridade. E pode ter certeza que Ele cuida de nós. Então no capítulo 6 fala da providência divina para aqueles que têm Cristo como prioridade na sua vida. Ok? Deus te abençoe em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, obrigado por este momento, por esta oportunidade. Abençoa cada um, meu Pai, em nome de Jesus. Nos dá graça, nos dá força, meu Pai, para que essa semana nós podemos suportar e vencer os desafios da vida com a Tua graça e com a Tua presença. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.